lindo! Começando mais um Be a Giant Podcast, o podcast para você que é pequeno e médio empresário, que está começando o seu negócio, ou que você já está no meio da sua jornada, que você está precisando escalar, crescer, está com problema de finança, dinheiro, gestão. A gente aqui ajuda você, ou tenta pelo menos, te ajudar a resolver os seus BOs do dia a dia, trazendo exemplos e histórias. Não é isso, Natália Freitas? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite. Klaus, todo mundo aí que está nos assistindo. Estamos na nossa temporada paulista. Bombando a temporada paulista. Bombando a temporada paulista. Viemos gravar alguns episódios aqui em São Paulo. E hoje, agora, neste episódio, estamos aqui na Sala Londres. Do Estúdio Voz. Do Estúdio Voz, em São Paulo. Qual é o endereço aqui? Rua onde a gente está? Húngara 10. Rua Húngara 10, no bairro de... Vila Ipojuca. Vila Ipojuca. Boa, o Guga está aqui nas carrapetas. E nós estamos aqui agora com um convidado mais do que especial. Rapaz, eu conheci esse cara. E assim, sabe aquelas coisas da vida? A gente nunca se esbarrou diretamente. Mas o dia que a gente se esbarrou, parecia que a coisa tinha esse... Caraca, a conexão foi tão bizarra que tem um tempo que a gente não se larga. Guido Nunes! Bom demais. Tudo bem? Tudo bom? Cara, Pô, que Guido, honra tá aqui. Guido, pra quem não sabe, Guido trabalhou muito tempo, jornalista esportivo. Tem algumas reportagens que ficaram muito conhecidas, algumas coisas muito famosas, histórias muito legais. Trabalhou em Globo, tá na TNT agora. Ou seja, eu trabalhei na Globo, ele trabalhou na Globo. A gente não trabalhou ao mesmo tempo. Ele agora tá trabalhando na TNT, eu trabalhei na TNT. Né? Ficava assim, a gente, Tom e Jerry, né? Tom e Jerry, exatamente. Mas, cara, foi impressionante, né, Guido? Não sei se você tem a noção. É isso aí. Que a gente foi para um evento do nosso amigo e-sócio, né? Exatamente. Que eu sou sócio. Agora, não sei se você sabe, né? sou sócio, somos sócios do Guido no Cavaco, o podcast dele. Depois você faz o jabá como todo. Claro. E aí a gente foi para o evento do Cadu, Em Teresina. em Teresina, no Piauí. E sentamos eu, você e o Pedro. Pedro Cortella. Pedro Cortella. Meu irmão querido. Filho de quem? Né? Do homem. Filho do homem. Aí a gente sentou, cara, numa mesa. Cara, e a conversa foi. E de lá pra cá, né, Guido? Virou uma conexão que a gente faz uma porrada de coisa junto, nem a gente sabe mais o que a gente tá fazendo, né? Não, é isso. Eu imagino, pô, primeiro, obrigado demais pelo convite de estar aqui. E agora tá até difícil de me apresentar, né? O que eu faço. O que eu faço, né? Pois é. E muito eu disso tem sua Porra! boa culpa. Obrigado, cara. Eu fico feliz com isso. É uma boa culpa. Mas esse é o gancho. Eu acho que quando eu tava pensando no episódio, eu falei, puta, são as pessoas que devem chamar. Eu falei, cara, eu quero chamar o Guido, porque a gente sempre chama uma galera que às vezes já tá numa jornada, ou fez uma transição de carreira, mas tá numa jornada já faturando 40 milhões, 50 milhões, 30 milhões. E você tá numa jornada que você recentemente veio mudando a forma de você trabalhar. Então eu queria que você, né, desafios e agruras dessa... Eu não vou dizer que é uma transição de carreiras, porque você não deixou de ser jornalista. Eu acho que é uma transição de modelo de negócio, de CLT para PJ. Acho que essa Sim. é a transição. Com vários projetos ali, mas a transição mesmo, e até de mentalidade, que a gente pode falar muito disso, foi o que você mais me ajudou, é na transição do CLT para PJ, que é um negócio assim... absurdo de diferença. E eu não fazia a menor ideia, né? Porque eu sempre tive o coraçãozinho quente, entendeu? Aquele cobertorzinho que abraça, aquele VRzinho, entendeu? Aquele VRzinho, ótimo. O PGP 2 vezes no ano, entendeu? Essa coisa isso. maravilhosa. Agora o PGP, ou eu vou lá e faço, meu amigo. Lascou. Ou não tem, entendeu? O Isso. Dia PGP. de férias, Exatamente. E passa Exatamente. pelos perrengues do lado contrário. Caralho, cadê os boletos estão Isso aí, chegando? não para de chegar. Né? Exatamente, né? E aí, como foi pra você esse início do processo, né? De sair de mamãe, Sim. né? Globo, né? Sair e tal, etc. E começar a olhar pra isso de uma maneira diferente e tal, etc. Tá, deixa eu dar um pouco de contexto, assim. Isso é importante. Eu fiquei 15 anos na Globo, né? Como repórter, apresentador ali e tal, mas numa vida onde a minha função era ser
repórter e eu só sabia o que eu ia fazer no dia seguinte às 8 horas da noite da véspera. Isso era assim, é a regra. Então, hoje, a gente tá gravando esse episódio aqui, sei lá, 11 horas da manhã, eu não faria ideia do que eu ia fazer amanhã. E aí, no dia seguinte eu poderia ir pra Saquarema às 5 da manhã, eu poderia ir pra Fortaleza às 9 da noite, eu poderia não fazer nada, ficar de bye, eu poderia fazer um jogo 9 da noite e chegar no dia seguinte 5 da manhã, enfim, era uma loucura. De rotina, de vida e tal. Nossa. E aí, eu saí da Globo pra ir pra uma proposta que já foi muito assim ousada, eu diria, que era sair do jornalismo, sair do vídeo e assumir como um executivo numa startup gringa que estava começando a Operação Mundo pelo Brasil. Mas ainda assim, a proposta era CLT. Então eu saí de um CLT onde... Mas só para pegar o ponto, sempre voltado na mesma esfera, né? Esporte passando por trás o tempo todo. Mais ou menos. Esse da startup, na verdade, eu cheguei para ser gerente de conteúdo. E aí ela tinha uma vertical bem definida, que era o marketing digital, e que foi inclusive por causa disso que eu conheci o Cadu Neiva. E a outra vertical, pela minha experiência, pela minha entrada nos clubes e tudo mais ali, e o CEO na época, ele trabalhou com TVs, tipo com Esporte Interativo, com a TNT e Sport TV da Rússia. Então ele já tinha comprado direitos da Champions, ele tinha uma veia pro esporte muito forte. E aí éramos eu e o Thiago Maranhão, que foi quem me tirou, que também teve uma carreira de Globo, de jornalismo esportivo. Isso. Então acabou que a vertical do esporte, ela surgiu com a gente ali, startup, né? E se a gente transmitisse a Champions? Vamos fala com o outro, viu que tinha um negócio ali, então ficaram duas verticais. Então, eu fui sem saber que teria vertical do esporte. Então, quando eu tomei a decisão de sair, era uma mudança, assim, completamente. Total. Total. Era para ser executivo, gerente de conteúdo e tal, mas, enfim, ainda CLT, com o VR, que era ainda maior, com o plano de saúde, que era ainda melhor. Ou seja, só aumentou o cobertor. No cobertor vem com um capuzinho, assim, sabe? Aí ele completava, assim, aquecia completamente. E aí eu não trabalhava mais. Já veio semana. De pantufas. Pantufa, exatamente. Veio com pantufinhas. Exatamente. E eu não trabalhava final de semana e feriado, coisa que eu só trabalhava. Tinha rotina. Levava minha filha na escola todo dia. Podia buscar todos os dias. Então, assim, cara, era muito maravilhoso. Porém, eu não entendia o poder avassalador do termo startup. Que é uma coisa que, assim, não combina, entendeu? Com tudo que eu tô dizendo, assim, é zero cobertor, entendeu? É o gelo, assim, e você vai congelando, ai meu Deus, vai ser, vamos virar um unicórnio, vai fechar amanhã, e aí nessa loucura ali que eu fiquei durante 1 ano, mas foi assim, uma experiência ótima e me deu uma base ali pra me desmamar um pouco do CLT de jornalista e de entender que há um mundo com infinitas possibilidades do lado de fora, né? Mas eu confesso assim que eu não teria coragem de sair da Globo para ser empreendedor de cara nenhuma. Esse projeto durou 1 ano. 1 ano e 1 mês, na verdade. E aí ele acabou encerrando por umas questões da guerra de Israel, nosso investidor é israelense e tudo mais. E aí, assim, do dia pra noite, ele falou, a guerra chegou aqui, não tem como pagar, tira da tomada. Vocês têm dinheiro em caixa aí pra pagar a minha multa, pagar tudo dos clientes e tudo mais. E aí, ali, nesse momento, começa a minha decisão de Não passa sinal de Wi-Fi! Exatamente, isso porque eu trouxe minha esposa e minha filha do Rio para São Paulo, né, dizendo que, cara, vai ser uma vida maravilhosa, eu vou ter fim de semana, vou buscar, vou estar presente e tal, o salário é muito maior, a gente vai ter uma tranquilidade e tal, não sei o que, é um projeto aí de 2, 3 anos e tudo mais, e aí, de repente, implodiu ali e falou, cara, e agora, o que eu vou fazer? Teve uma incubadora excelente de empreendedorismo, né? Exatamente. Tipo... Porque, assim, aí até um parênteses, dentro da Stages, né, que era a startup, eu cheguei como gerente de conteúdo e eu fiquei... Eu não sei se existe tempo pra contar, mas, assim, o meu primeiro dia na startup, ele já foi, assim, um episódio de The Office pra... em out, né? Em out. Eu vou contar, eu nem sei se eu podia contar isso aqui, mas agora não existe uma empresa também, então tá tudo certo. Então conta. Vira história, eu vou contar, não preciso, vou assinar NDA, com quem? Com não existe. E foi o seguinte, então, de novo, eu saí da Globo, falei com a minha esposa que eu ia chegar lá, falei, eu vou ter aqui uma tranquilidade, assim, como quando foi me vendida a ideia da startup, era, cara, aqui é diferente, a gente tem, estamos ainda no soft launch, e, a coisa vai acontecer, tá maravilhosa, tá. Quando eu cheguei, o meu primeiro dia, tá, gente? Esse é o meu primeiro dia nessa nova função, na nova empresa. Cheguei em São Paulo, já estavam os russos, os donos lá embaixo, assim, muito pé da vida,
porque não tinham liberado o acesso deles. E eles trabalham no fuso da Rússia, então assim, 3 da manhã pra eles é 5 da tarde, eles já estão... Então deu às 7h30, eles chegaram, não liberaram, a gente entrava 8, e já tava meia hora... Possuídos. Acumulando ali um ódio e tal, não sei o quê. E aí quando eu cheguei achando que iam falar, pô, Gui, seja bem-vindo e tal, a primeira palavra que ele falou, eu tava junto com o Maranhão, foi assim... Falei, cara, que absurdo, não estão me liberando aqui. Tipo, ignoraram a minha existência ali e tal, e beleza. Aí eu falei, pô, diferente, né? Esse primeiro dia, esse onboarding, é um pouco diferente, mas beleza, né? Segue o jogo, né? Eu falei, o cara tá puto aí porque aconteceu alguma coisa e tal, não sei o que, beleza. Aí quando a gente subiu, eu lembro que, cara, essa era inacreditável. Eu pisei no escritório, uma pessoa lá, que aí eu vou evitar nomes aqui, ela veio e me deu um abraço e falou assim... Eu espero que seja leve. Com esse tom de voz, assim. E aí meu Deus. Cara, eu espero que seja leve. 1 minuto e 18 segundos depois, essa pessoa foi demitida. E era uma, tipo, de cargo de direção. E aí eu falei assim... Cara, eu olhei pro mano e falei, irmão... O que tá acontecendo, cara? Eu acabei de chegar, foi demitida. Beleza, aí, pum... Caraca, pintou. Realmente essa aí é... Calma que nem começou, isso é só o começo da história. Aí, blum, já pintou ali reunião do time Brasil. Aí vamos lá pra reunião do time Brasil lá, sendo todo mundo na sala, e aí fala, a mesma pessoa que me trouxe, né, que falou que tava, tipo, ó, cara, estamos pensando assim, assado, mas maravilhoso. A primeira frase que ele falou foi, bom, eu não preciso esconder de ninguém que isso aqui tá um inferno. Assim, aí eu já... Como assim? Ele falou, bom, a partir de agora é o seguinte, cara, isso aqui não vai dar certo, tarará, tá atrito lá de cultura lá de fora com aqui, tarará. Cara, agora a gente vai seguir um caminho de, vamos entender aqui, mas assim, cara, bom, acabaram de ter uma demissão que eu não fui consultado, eu não concordo, lá. Aí eu falei, cara, pô, beleza, mas... Um ambiente legal, tipo, eu acabei de trocar minha vida inteira, me mudar com a família pra cá e tal, não sei o quê. Aí nessa pinta, blum, uma reunião global. Que é aí com os russos lá e tal. O problema escalando. Não, só escalando. Aí eu falei, cara... Pô, beleza. Entrou no Fantástico Mundo de Bob. Não, foi isso, assim, no nível que eu falei, cara, não é possível isso acontecendo. Aí, acaba esse papo, fomos lá pra cima. Aí, quando entrou, eu lembro que o querido, assim, o pior que eu realmente eu adoro ele, espero que ele não tenha acesso ao YouTube Brasil pra não ver isso aqui, mas esse rapaz, o chefe lá, que era o russo, ele começou a reunião, assim, com um PPT, e aí ele falou assim, bom, como vocês viram, né, a gente teve... Aí ele usou, porque ele também não tinha um inglês muito corporativo, né? Então ele era meio, assim, muito... Às vezes algumas coisas meio básico, assim. Não, ele falava super bem e tal, mas ele não tinha, sabe aquele... Que a linguagem corporativa que você diz assim, em vez de falar, cara, você é um lixo, ele diz, avaliamos com métricas e estatísticas. Ele diz, você é um lixo. Esse aqui é o nosso dashboard de performance do ano, tarará, e que colocamos só pra dizer, quando você olha, você diz, beleza, eu sou um lixo. Você faz essa leitura do que ele está dizendo de uma forma bem bonita que eu sou um lixo. E aí ele falou assim, eu lembro que essa frase me marcou, cara, por isso que pra mim ela é muito marcante. Ele disse assim, bom, como vocês viram, we had to say bye-bye to fulana. Aí tipo, eu falei, caralho, tipo, demissão de cargo diretivo. E aí falou, e agora vai ser assim. Aí eu, tá, beleza. Falei pro... o Thiago tinha me trazido e falei, meu irmão, é sobrevivência, filho. Eu preciso ficar 3 meses aqui, porque se eu fosse demitido antes de 3 meses, eu não ganhava nada. Que é o período o probatório, né? Sim. Que era CLT. Então eu falei, filho, com 3 meses, com todo o respeito a todas as pessoas daqui, eu vou colar nesses malandros aí do russo e eu vou fazer o que eles precisarem fazer, porque eu preciso de 3 meses de sobrevida, senão... Irmão, ferrou. Aí, beleza. Aí, sai da reunião. Cara, sério, isso parece episódio de série. Sai da reunião, os russos chamam o Thiago pra conversa. Você falou, puta. Não, eu falei, caralho, meu irmão. Falei, bicho. No teu primeiro dia. Fudeu. Aí voltei pra lá e assim... Chega em e casa meio que não conta pra abria. mulher, né? Sabe aquela coisa de primeiro dia de empresa? Que assim, nada funciona. E você tá ali pra... tomar café e não fazer nada. Conhecer as pessoas. Tipo, oi, tudo bem, troca ideia, parará, aí vai ver o cara do TI, vai ficar com você lá 10 minutos e tal. Não, eu já tava assim, não tem cara da TI. Não tem ninguém, tava assim, gestão de crise, war room pra resolver pepino. Aí, cara, volta o Thiago e fala assim, Guido, chega aí, vamos conversar. Aí eu falei, e aí, mano, o que foi? Você vai ser demitido? Ele falou, não, cara,
eu vou ficar. O lado bom é, eu vou ficar, eles confiam em mim, tá tudo certo. Eles só perguntaram por que a gente contratou você. Eu, como assim, cara? Aí ele, aparentemente, esse processo não escalou e não chegou neles. Foi tomado pelo time Brasil aqui. Então, assim, eles não fazem ideia por que você foi contratado. Só que aí eu falei pra eles, falei, cara, eu que trouxe, tarará. E aí tinha também o superior dele que tinha aprovado e tal. E aí ele falou assim, cara, a gente tá precisando muito aqui da parte da rede social. Então eu falei que você é o brabo das redes, que você manda pra caralho. Então assim, irmão, assuma essa porra também, fala o que você sabe fazer, tarará. Beleza. Aí volto eu pra sala. Isso tudo, tipo, 40 minutos, tá? Isso é a versão... De 8 a 8h40. Aí eu entro na sala, já não tá deu nem meio-dia, já aconteceu isso tudo. Já tá o CEO lá. E aí, assim, como se nada tivesse acontecendo, ele chega e fala, Guido, vamos conversar? Eu falei, pô, vamos conversar. Aí ele, pô, me conta um pouquinho aí do que você faz, das suas experiências. Aí eu falei, sou pique em rede social. Cara, eu sou muito bom em rede social. Aí ele falou, mas onde você tava antes? Aí eu falei, cara, como é que eu vou falar pra ele que, assim, não fui eu que quis vir pra cá. Me ofereceram essa proposta pra assumir um cargo de gerente. Aí o Thiago Marão, que é um cara porque eu tenho uma gratidão assim, absurda, que eu não estaria aqui hoje, não teria te conhecido se não fosse essa aventura, que hoje é engraçada e vira história. Entrou pra história pra contar. Aí eu falei, quer saber, cara, eu vou ser franco e honesto, porque eu não vou conseguir sustentar a mentira se ele entrar no meu LinkedIn, no meu Instagram, e vai ver lá que, cara, eu não sou executivo. Nunca fui na vida. Eu fui repórter ali, apresentador e tal, isso. Aí eu falei, minha carreira é essa, tarará. Aí eu falei, eu fiz... E de fato eu tinha um curso um curso online, né, de jornalismo esportivo. Então eu falei, e eu conhecia os caras do mercado. Então assim, eu conhecia quem era o Érico Rocha, conhecia o Vitor Damasio, conhecia o Subido lá, Pedro Sobral, tarará, o Cadu, enfim, eu já sabia quem era, porque... Como jornalista é aquilo, se eu vou entrar num jogo, eu primeiro mapeio todo mundo pra saber qual é, e mesmo são eu não os personagens, eu falo, beleza, o jogo é jogado por esses caras aqui, quem são? Então, tipo, essa inteligência, ninguém lá tinha, porque todo mundo que foi pra lá era executivo da Amazon, Meta, não eram os caras do dia a dia. E a minha mãe também, que é a Andréia Nunes Cristais, que sempre foi lançadora e tudo mais, eu já tinha conhecido um pouco do que era o digital com ela por causa da pandemia. Então, ali eu percebi que eu era o cara que mais sabia disso. No time todo. Então eu falei, beleza, conheço isso e falei, e minha experiência é no esporte, nisso. Aí ele chegou e falou assim, tive uma ideia. Pegou o telefone, sem falar nada, ligou e começou a falar em russo. Não sei o que, falou, beleza, desligou e falou, já tem o sinal verde. Vamos transmitir a Champions? Assim. 45 minutos agora, tá? Do reloginho contando ali. Você entrou às 8, agora era 9 horas da manhã. Transmitir a Champions. Porque a gente tinha o PVC, né? Que era o nosso cliente lá, canal do PVC. E só pra explicar o que era a Stages, era uma white label de plataforma de vídeo. Então, assim, o Be a Giant podcast podia ser, por exemplo, Be a Giant Play. Então, você teria ali um app de iPhone, Android e uma Netflix sua. E era muito fácil de fazer, era realmente uma pegada diferente do que tinha no mercado e tal. Então, o PVC tinha o canal do PVC, que era o white label 100%, falou, vamos transmitir a Champions no canal do PVC. Eu falei, olha, nós estamos em abril, a final é em maio, esses direitos foram negociados, tipo, 3 anos atrás. E, enfim, os players já estão definidos, mas eu falei, cara, eu conheço as pessoas que estão lá. Ele falou, eu quero saber se está disponível e o preço. É só isso que precisa. Se tiver um preço e tiver disponível, eu já recebi o ok aqui que eu pago o valor que for. Aí eu falei, beleza. Aí entra a rede de contato aqui, né? Fala com o outro parará, consegui chegar na TNT, que na época tinha os direitos, quer dizer, ainda tem, né? Os direitos da fechada, e o SBT, que era os direitos da aberta, né? Aí eu falei com o outro, eles falaram, cara, a gente não consegue, tipo, isso não vai dar pra fazer, de transmissão não dá, porque a UEFA não permite, tal, não sei o quê. Mas a gente fez ali um rearranjo e tal, e a gente conseguiu ir pra lá e fazer o pré e o pós-jogo. Tipo, tendo acesso ao estádio, as coisas e tal. Aí, quando eu consegui isso... Pronto, o mundo mudou. Ele chegou e falou... Ele falou, cara, você não é mais gerente de conteúdo. Você agora é o meu head de novos negócios. Isso, assim, 50 minutos de emprego. Eu fui de head de novos negócios. Tá que legal. Isso, né? E a parada começou... Aí eu comecei...
deve ser ter chegado legal em casa no final do dia pra contar o dia. Falei assim, ó, senta que lá vem história. Sabe a Pequena Sereia? Quando rouba a voz dela, caiu num camarãozinho, eu voltei assim, tipo, não conseguia viver. Aí nessa, cara, assim, a coisa foi evoluindo, a gente fez a cobertura lá da TNT, foi legal pra caramba. Aí, do nada, transformou uma vertical de esportes. Eles decidiram de fazer a Sportel em Mônaco, que é a maior feira que tem de negociação de direitos. E todos os players que trabalham nessa área estavam lá, a gente foi com um stand, tipo, gigantesco, negócio inacreditável, fazendo reunião com La Liga, com Chelsea, Arsenal, apresentando. Cara, bizarro. Deu 3 meses depois, o castelo ruiu. Um ano depois, né? Que ainda deu um tempinho. teve uma sobrevida. Aí eu fiz reunião com todo mundo do digital e tal, a gente ficou bem perto de fechar com a Aguiari, por exemplo, um contrato legal ali. Enfim, as coisas foram andando e eu fui meio que sobrevivendo nesse mundo ambiente assim. caótico. Entendendo que era assim, cara, você... Mas ainda CLT, né? CLT, não, total. E contando que, assim, o que eu teria, além do CLT, era um bônus se a gente batesse lá uma meta que era inacreditável, inalcançável, mas tava lá, né? Falei, vai que. Mas o salário, pô, já tava tudo resolvido. E aí, quando acabou, e eu contei tudo isso pra dizer que quando acabou a Stages, eu tava nesse momento de viver o mundo como head de novos negócios. Eu não tava mais no vídeo. Eu fazia ali uma coisa ou outra, gravação que precisava ali e tal, mas eu tava... ali costurando o negócio, bastidores, né? Mesa, assim, ó. Senta na mesa, vamos botar aqui, parará, parará. E aí você via que, cara, pô, não é tipo um bicho de 7 cabeças, né? O mais difícil é você ter o contato de chegar. Eu falei, cara, isso, por incrível que pareça, o jornalismo e o que eu fiz no trabalho me deu uma rede de contatos, assim, que eu mando mensagem pro presidente do clube, ele me recebe na sala dele, tipo, depois de manhã. Eu falei, pô, isso é uma entrada que pouquíssima gente tem. Falei, então beleza, isso aqui é um valor e tal. Então, quando acabou a startup, e aí foi curiosamente, ela acabou no momento, e aí, claro, né, como que isso aqui tá virando um grande seriado, né, eu vou contar só o final desse episódio, que eu fechei com o Cadu, uma parceria com o clube de futebol, a gente tava indo ali pra um caminho via Stages, e ele falou, cara, eu vou lançar o meu Mastermind em Teresina, em fevereiro. E, pô, a Stages tem que estar lá e tal, não sei o quê. Aí, beleza, eu levei pra eles e falei, ó, vai ter isso, né? Ele falou, claro, vamos nessa. Quando eu pousei em Teresina, tipo, literalmente, eu pousei, adicionei o 4G, apareceu lá, plum, Global Meeting, não sei das quantas. Aí eu falei, lá, pra quem não conhece o Mastermind do Cadu, é uma coisa muito diferente de tudo, assim, que eu já vi. Então, eles têm uma receptividade incrível. Eles te pegam lá no aeroporto. Cadu e aí, o Cadu tipo, é incrível, assim. É realmente absurda a experiência. Tem um episódio com o Cadu gravado aqui. Então boa. Então, por favor, assista que ele é gênio. E aí, nessa, você entra ali já com o time te recebendo e já tem ali, você tá no carro e tal. Aí eu mandei mensagem falando, já tá no evento, né? Eu falei, você já tá no evento, exatamente. Falei, não vai dar pra participar que eu tô aqui no carro, tá? Ele falou, não, entra que é importante, tá? Aí eu tô no carro, eu e mais 3 players do digital aí que faturam esses 200 milhões aí e tal, não sei o quê. Aí beleza, aí comecei achando que tava tranquilo. Eu falei, pô, galera, ó. Falei, eu tô aqui e tal, calor, né? Teresina, aquele calor absurdo. Falei, tô aqui e tal. Ele falou, Guido, por favor, muta o microfone aí, que a gente vai começar. Aí já deu logo a saraivada. Aí, mutei o microfone, durou, sei lá, 40 segundos a reunião. Ele só disse, bom, gente, vocês estão vendo aí e tal, as notícias chegaram e o nosso investidor estava muito próximo do governo de Israel, então ele não tinha como mandar mais dinheiro, né? Tinha chegado a sanção econômica lá. Ele falou, não tem como, estamos desligando, é isso. Aí, ó, tem o dinheiro aí, vocês pagam, tá. Aí, beleza. O meu crachá tava assim, Guido Nunes Stages. E o Cadu, que é um querido, você conhece, vocês conhecem bem, ele chega lá, e aí, pra quem apresentar, fala, cara, esse aqui é o Guido da Stages, pô, Stages na plataforma, cara, a gente tá fazendo negócio. Aí tipo, tu falou... Vou pra caralho. Aí eu falei, Cadu. Cara, eu falei, cara, não tem mais Stages. Acabou, Stages. tipo, acabou. Ele falou assim, como assim acabou? Eu falei, cara, acabou. Não tem mais, tipo, acabou. Aí ele falou assim, cara, eu vou te falar uma parada, você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Ele falou, esse aqui é o melhor lugar pra isso ter acontecido. Por incrível que pareça. Você vai estar reunido de um monte de gente aqui, tarará. E ele falou, e a partir de agora, eu vou ser honesto com você, eu não precisava da Stages, da plataforma. Tipo, caguei. É uma plataforma, eu consigo plugar outras. O que eu precisava era do seu network, da sua entrada, do que você tem e tal. Então ele falou, agora você vai virar o meu sócio, a gente vai criar a Tráfego SA Esportes aqui, a gente vai começar... E eu vou plugar outra plataforma, você não vai mudar, tua rotina não vai mudar nada. Obviamente mudaria só a parte financeira, o meu cobertorzinho só foi embora. Falou, toma aqui, ó, 2 Havaianas, meu brother. 2 Havaianas. Vamos querer. Teresina, você nem precisa de cobertor. É isso. Uma tira arrebentada, Havaiana. É isso aí. Por lá, já dá aquele nozinho por trás ali, falou, ó, vambora, vamos fazer e tal.
E aí, ali eu meio que pensei, falei, cara, beleza, eu tô aqui. E aí, obviamente, né, eu faço questão onde eu vou, eu sempre falo isso, assim, os russos foram incríveis, super corretos, pagaram a multa, pagaram tudo, assim, tudo, honraram com tudo, todos os clientes, não teve, tipo, não tenho um A pra falar. Foi uma decisão mesmo que é a guerra, né? Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer, né? É guerra. Acabou, tipo, beleza. A gente tava com passagem comprada pra Amsterdã, a gente ia pra fazer um turnê pela Ásia, ali a coisa tava de fato, eu acho que ali uns 2, 3 anos, poderia ter alguma coisa ali, mas enfim, chegou a guerra e falou, acabou. Você com a fonte, acabou. E aí, tudo isso pra dizer que eu cheguei no momento de decidir, beleza, O que eu faço? O que eu faço? Eu vou voltar pro CLT ou eu vou voltar pro CPJ? E aí, cara, dessas coisas bizarras de roteiro de filme. No dia que isso aconteceu, a Globo me ligou pedindo pra voltar. Tinha uma proposta lá pra fazer pra reportagem pra São Paulo. Salário legal e tal, não sei o quê. Só que, como tinha acabado de acontecer, nem eles sabiam que tinha acabado também, né? Então eu falei, cara, eu ainda tô empregado, né? Tô. Pro mercado. Pra todos os filhos. Pra minha alma, estou dilacerado aqui, mas estou ainda... Esse é um convite que vem pra me tirar de um lugar. Não pra me... Eu não tô disponível e tal. Aí eu falei, vamos conversar. Aí conversei e tal, tipo, a proposta era boa, era enfim, pra voltar pra uma zona de conforto, que era o que eu já sabia fazer. Cobertorzinho sem pantufas. Mais um cobertorzinho ali e tal. Aí eu falei assim, cara... Aí eu comecei a pensar no lance da rotina, né? Falei, pô, voltar a viajar pra caramba, não vou mais acompanhar as coisas da minha filha, que pra mim esse é o maior ativo que eu tenho hoje como empresário, é poder levar... a minha agenda não começa antes de 9 horas. Ah, mas tem... Né? Falei, meu amigo, se você não pode conversar comigo 9 horas, a gente não pode ser... Não funciona. Porque assim, você não consegue esperar até 9 horas pra gente conversar, que é uma prioridade minha, então você não tá... A gente não tá alinhado no que eu preciso. Então, assim... E, obviamente... Nunca aconteceu nenhum problema com isso. Você fala, em vez de falar às 6h30, vamos falar às 9 da manhã? Vamos. Aí você criou a agência, a coisa funciona. Então isso pra mim é muito valioso hoje, de estar presente, de fazer e tal. E aí eu falei, puta, eu vou ter que perder isso tudo de novo. Eu falei, quer saber? Eu tava com 6 meses de conta paga. Eu falei, bicho, vou arriscar, velho. Eu nunca tive liberdade na vida, é a primeira vez que eu vou ter. Eu falei... Combinou com a patroa. Eu falei, cara, ó... E falei, apostou meu amor, na roleta do 85%. É isso, eu falei, eu Mais tenho... um que apostou Mais na um. Você sabe a história? Qual é a gente história da acabou de roleta? criar a história de 80. Essa é boa, essa Tem é que boa. pegar a estatística depois certinho. 85, acho que o Ricardo depois foi radical demais. Mas tem uma... Diz o seguinte, né? Os dados do Sebrae dizem que entre 70% e 85% das empresas que serão abertas hoje, daqui a 5 anos não existe. Vamos fechar, sim. Então é uma roleta de seguinte, você faz uma aposta que a chance de você ganhar é só 15. E eu fui você mesmo assim, você vai. Exatamente. Essa é a roleta. Mas, obviamente, naquele momento eu não fazia ideia disso aí. E era só assim, de falar, cara, vamos ver o que dá aqui e tal, o que vai rolar. E aí, o Cadu foi um cara assim, porque eu tenho também uma gratidão gigantesca, que foi um cara que ele chegou... Primeiro ele falou, cara, ó, agora tua cabeça deve estar uma loucura, você vai pensar em 1 milhão de coisas e provavelmente você vai tomar decisões erradas, que é o natural de acontecer. Só que assim, a gente tem uns caminhos aqui, assim, você vai entender também que projetos têm tempo de maturação, então não é que você vai falar com o cara hoje que daqui a 1 mês você já tá com o contrato fechado e que o dinheiro vai entrar. Tem dinheiro que entra 8 meses depois, tem uns que às vezes não nem entra. Entendeu? Só que eu não entendia nada disso. Falei, beleza, não, vamos nessa, vamos ver o que dá aí e tal. E aí ele, na conversa ali, ele falou, cara, você tinha que ter um podcast, cara, assim, pra falar, contar suas histórias e tal, porque eu tenho muitas histórias da época de repórter, né? Então, assim, das coisas que eu vivi ali. E aí eu sempre boto isso na narrativa ali pra deixar a coisa divertida, né? Conta ali, e ele se amarrava nas histórias, falou, tem que ter, isso aí tem que... Eu queria que mais pessoas pudessem ver isso e tal. Aí eu falei, cara, beleza, tô aqui numa situação de não tem muito pra onde ir. O que tiver possibilidade eu vou. Só que eu falei, eu não queria criar um podcast que fosse pra mais um, sabe? De tantos que já tem aí nesse formato. Teria que ser uma coisa diferente, tá? Que me conecta. Aí eu fui pra casa, pensei e voltei com a ideia do Cavaco Futebol Clube, que é o meu podcast atual, que é juntar um artista do samba com um nome do futebol, do esporte do futebol. E aí eu toco cavaquinho, então eu realizo o meu sonho. Esse é um projeto bem egoísta, né? Vamos ser bem honestos aqui. Vou tocar com meus heróis. Não, tem um episódio que acabou de sair. Esse já acabou de sair ou que você gravou com o seu Jorge? Não, já saiu. Seu Jorge já tá no ar, seu Jorge e Djalminha. Bicho, imagina, eu não sei, você que tá aí, você não sei se você gosta, mas assim,
ele tá com... Seu Jorge Djalminha, ele tá fazendo uma tabelinha assim. Ele é o Amaral fazendo tabelinha com o Cristiano Ronaldo e o Messi. Pô, pior que eu não sou nem o Amaral, sabia? Acho que eu tô... mais bem pra trás ali. Mas é isso, era basicamente... Hoje ele é isso. Na época eu não sabia que ele viraria isso, obviamente, mas hoje ele é isso, assim. É uma... Cara, cada episódio é a relação de um sonho. Eu tô com os meus heróis da infância e adolescência ali, os caras que eu idolatro Não, o podcast a vida inteira, assim. Sensacional. Então é maravilhoso. E aí, só que aí o Cadu falou, vamos fazer o seguinte. Eu banco os 10 primeiros episódios, tudo. Você só precisa ter a produção. Se eu conseguir a dupla aí, cara, onde for, como for, vê o que é melhor aí, eu banco. E aí foi... O Cavaco hoje, inclusive, só existe graças a você, Cadu Neiva. Então, de novo aqui, publicamente. Salva de palma para Cadu Neiva. Te agradecendo, gênio, maravilhoso. E aí a coisa começou. Então eu tinha o Cavaco. Falei, beleza. Só que o Cavaco, ele me exige ali, como eu gravo às vezes eu gravo 2, 3 por dia ali e tal. Eu em um dia mato 2 meses. Ou em 2 dias mato 2 meses e meio, 3 meses. E o resto dos meses ali? É o que a gente tá fazendo aqui, né? Gravando um podcast. Gravamos 4 podcasts, estamos matando um mês. É isso, já resolve a vida e tal. Eu falei, beleza, e o resto, né? Aí que eu comecei a entender o mundo de falar, beleza, eu não sou só o Cavaco, né? Eu posso ser o Cavaco, eu posso ser o Guido Nunes, figura pública, como comunicador, né? Apresentador, repórter, mestre de cerimônia. Eu posso ser essa parte de networking. Ela pode ser um modelo de negócio, tipo, eu conectar pontes, eu posso ganhar com isso e não só na broderagem, de falar, pô, beleza, ó, te conectei aí e tal, não sei o que, eu posso fazer parte disso. E aí eu fui começando a entender. Só que esse caminho de entender não é um caminho linear, né? É um caminho de... porrada. Caralho! Entendeu? É tipo... Não sei se você que tá assistindo já viu a Olimpíada do Faustão, mas é tipo a briga de cotonete, assim, entendeu? Que sempre vem um cara com um cotonete muito maior que o seu e... Bom, e aí não adianta o tamanho do seu cotonete, meu irmão. Você vai cair, entendeu? Você não tem como lutar. E aí você vai, cai, aí levanta. Aí, pô, acho que eu posso pegar um cotonete maior. E aí você vai nessa briga dos cotonetes até onde a coisa acontece. E aí eu fui fazendo coisas que foram coisas muito legais, muito pontuais, mas sempre assim, muito no freestyle, sabe? A coisa aparecia, eu pegava. Aí ia lá, fazia, sem estar estruturado. Até o dia que eu voltei pro Vegas, 1 ano depois, em fevereiro, e aí eu me encontro com o Klaus. Nessa mesa ali no pós, a gente troca ideia e tal, não sei o quê. E aí o Klaus fez uma palestra. Eu nem sei se eu já te falei isso, cara. Mas foi uma das palestras mais perturbadoras da minha vida, assim. Porque... Caraca, legal a palestra. Mas é muito bom, você vai entender por quê. O Klaus entrou e falou assim, bom, e aí, esse Mastermind do Cadu são os principais nomes do digital do Brasil e também de outras frentes. E eu tava ali, eu não sou do digital, mas eu tava ali por ter essa ponte ali e tal, mas assim, se for comparar o que eu sou como empresa e os caras que estão lá, cara, quase nenhuma palestra fazia sentido, entendeu? Porque eles estavam num outro nível de coisa, mas beleza, conhecimento, tipo, sempre bom e tal. Aí a tua foi a única de todas que eu participei até hoje que conectou de uma forma brutal, mas conectou. Que a primeira pergunta foi assim, falou, gente... dedo na ferida. Foi assim, falou, gente, ó, primeira coisa que é o básico é o fluxo de caixa. Aí eu... O que é exatamente fluxo de caixa? Eu falei, caralho, não tem fluxo de caixa. Aí ele foi falando, olha, na empresa você tem que ter isso. Pra fazer, não dá pra fazer assim, tem que fazer assado. E eu falei, tô fazendo assim. Aí ele, assim, gente, a tua empresa não vai durar 6 meses. Aí eu tô fazendo assim. Meu irmão, o bingo do Klaus era assim, ó. Caralho, bicho, eu tô fazendo tudo errado, cara. Meu, que desespero que tá errado. Aí quando acabou tudo, eu falei, velho, você chamar o Klaus pra tomar um café ali no encontro. Aí eu falei, pô, Klaus, cara, tua palestra foi muito boa, mas assim, depois eu queria trocar uma ideia contigo, porque eu acho que eu tô fazendo algumas coisas bem erradas. Aí, não, claro, pô, vamos sentar e tal, não sei o quê. Aí a gente sentou pra conversar, sei lá, tipo, 15 minutos. Aí eu falei, de projeto eu tenho esse. Aí ele, tá, mas quanto que tá entrando e quanto que tá saindo? Eu falei, eu não sei, eu tenho uns projetos aqui, mas tem que ver lá, eu vou abrir o aplicativo do banco. Ele falou, não. Não dá pra ser no aplicativo do banco. Você não tem a planilha básica, assim, do que entra e sai. Tipo, não tinha nada, absolutamente nada. E projetos, assim, aleatório. Eu pegava um projeto... totalmente distintas. Não, eu pegava um projeto, tipo, gigantesco, assim, de Olimpíada, que eu fiz a Olimpíada em Paris, que foi um projeto incrível, absurdo, maravilhoso em todos os sentidos.
Só que eu achava que eu ia ter uma Olimpíada a cada 2 meses, entendeu? E ela dura a cada 4 anos, entendeu? E dura 15 dias. E você vai lá 15 dias e tal. Então, assim, tava, cara, uma bagunça mesmo, assim. Eu tava completamente perdido e tal. E aí eu falo isso com a minha esposa, falo publicamente isso aqui. Eu falo, cara, a minha vida mudou depois que eu encontrei o Klaus. Ele chegou e falou assim, olha só, a gente precisa estruturar, primeiro. Você tem que entender o que é recorrente e o que é pontual. Aí eu já falei... Fale mais. Mas o recorrente daqui... Aí ele falou, cara, você precisa ter previsibilidade. E eu falei, cara, é o que eu mais quero na minha vida. Ele falou, então, vamos ter. Porque você não consegue fechar um projeto, só que você tá olhando pros projetos galácticos. Ele falou, os galácticos vão, legal, você vai continuar fazendo, mas pensa também em alguma coisa pra estruturar. E aí, cara, pra foi pagar assim, a conta do dia a dia, eu falei... isso aí. Porque aí foi muito mais do que uma conversa de um CFO, que também foi, mas aí num negócio que é pequeno ali, que é, beleza, com uma planilha e 4 colunas você resolve ali, beleza? Mas mais do que isso, é uma consultoria mesmo de... Quase modelo, que né, de negócio, de caminho, assim, quase que uma... É uma consultoria mesmo, assim, de olhar e falar como é que o board tem lá? Não é consultor a palavra, conselheiro. Conselheiro, exatamente. De um conselheiro de dizer, cara, ó, isso aqui você vai se ferrar. Por quê? Coisas que eu não vejo. E que ele via, assim, ele via no WhatsApp que eu encaminhava do cara. Ele falou, ih, ó, furada. Esse aí não é o que a gente tava precisando. Ou então eu falava, faz essa pergunta aqui, dependendo dessa resposta, a gente volta com isso. Aí ou eu não. falava, pô, Klaus, tava pensando em pedir X. Aí ele, X? Não, cara, é 10X. Eu falei, pô, 10X, cara, o cara não vai aceitar. Ele falou, é 10X. Aí eu pedia 10X, o cara aceitava sem dizer nada. Ele falou, era pra ser 30. Se ele aceitou 10, era porque era... Tá vendo? Aí eu fui começando a entender e tal. E aí, como ainda pequeno, né, empreendedor, mas hoje tem o que isso? 1 ano? 1 ano. Fez um ano agora. Fez um ano agora. Cara, assim, a minha vida como empreendedor mudou, assim, em termos de... E o pior é que, a pior coisa, assim, a gente não pode falar tudo, porque tem projetos que ainda estão pra sair, mas o menos engraçado é que quando você entra numa rotação que você sabe muito claramente o que você quer e onde você direciona, a gente tá numa fase agora, né, Guido? Você tá olhando? A atração acontece... Porra, nada é impressionante. Ele disse que recebeu uma ligação hoje de manhã que ele fala, caralho, do nada, e assim... Caralho, Guido. É óbvio, de novo, é pontual. Não, sim, lógico. Mas... Sim. A roda tá girando, então, porque é você pontual, fez a roda girar. Mas o que você fala muito comigo, que é assim, é de olhar o ano. Quando você olha o ano, não é pontual. Não. Entendeu? Ele hoje foi pontual. Por exemplo, eu jamais, na reunião contigo ali de, vamos planejar 2026. Eu jamais falaria dessa oportunidade que apareceu hoje. Era improjetável, né? Mas ela faz sentido. Não, mas a gente bota tanto de recorrente, tanto de projeto grande, tanto de projeto médio, tanto disso, tanto daquilo, tanto vai vir do cavaco. A gente direciona as coisas que estão rolando, né? E faz total sentido, porque quando você fala assim, do olhar o ano, de fato, não é por acaso, entendeu? A coisa, ela tem uma vida própria, que se você viver o dia a dia ali, você fica meio... E aí vai tudo, a cabeça vai pro... E aí acho que é por isso que é a roleta do 85. Sim. Porque muita gente... E aí, sim, infelizmente, muita gente não tem a sorte que eu tive de te conhecer. Porque assim, se eu não te conhecesse, ou se eu não tivesse ido naquele evento que você foi e tivesse ido no próximo, provavelmente... Teria mudado. Eu estaria na roleta do ETT5 lá, entendeu? Não sei. Ou teria voltado pro CLT e dizer, cara, não dá pra mim isso aqui. Eu não vou segurar a onda, tal, não sei o quê. E eu sempre falo, cara, quando me perguntam, eu digo, eu detesto romantizar. E eu quero deixar bem claro que, assim, é difícil pra cacete. Mas, assim, muito difícil. Muito difícil. Só que na hora que você bota na balança, aí você escolhe, entendeu? Porque, assim, na Globo também não era fácil. Não é o que você falou, 5 da manhã, eu não sabia, 9 horas da noite que eu ia E outra fazer coisa, disso. por exemplo, o meu objetivo de vida profissional, eu falei já isso contigo, Copa do Mundo, Olimpíada, Copa do Mundo, Olimpíada. É ciclo de 2 anos. Eu quero estar na Copa, eu quero estar na Olimpíada. Como? Com quem? Eu quero estar lá. Isso é o meu objetivo. Meta de empresa, sabe assim, ó. A meta é estar na Copa. Como? Com quem? Ganho? Quanto ganho? Interessa. Eu quero estar lá. Eu ficando na Globo, por exemplo, essa é uma decisão que não depende de mim. Então, eu tenho grandes amigos, saiu agora a lista da Copa, grandes amigos que são, assim, profissionais incríveis, não tem um A pra falar deles e não vão pra Copa, porque não tem vaga, entendeu? É uma
tem um número específico de vagas e tem mais gente do que vagas. Agora, eu consigo correr atrás do que eu quero fazer, entendeu? É óbvio que dá muito mais trabalho, é óbvio que tem uma incerteza mas você tem gigantesca. autonomia, né? Exatamente. Não, mas tem várias outras, você abre várias frentes, né? E não chegou no momento ainda, mas daqui a pouco talvez a curva inverta. Mas, ó, eu queria te pedir... A gente é que vai decidir o que a gente quer fazer, né? Eu queria amarrar um ponto, que eu sei que a gente, né, o que a gente fala pra caramba, que só amarrar um ponto dessa coisa do modelo de negócio que eu acho bem legal do Guido, que diferente de vários convidados que a gente já recebeu aqui, o Guido não é um prestador de serviço tradicional, normal, não é um empresário digital, expert de professor de internet, Sim. que nem a gente recebe Lançador, muito aqui, lançador, né? A galera do digital. Então, ele tem um modelo de negócio completamente diferente da média, assim, né? E aí, qual que E eu acho que é legal isso, né? Porque quando ele tá falando e... A forma como ele falou das coisas que ele gosta de fazer, os objetivos pessoais, né? O tocar o cavaco, do estar com uma pessoa... Então, assim, como que você ajudou ele a transformar essas paixões pessoais em um modelo de negócio? Então, você tem uma hora que você tem que... Assim, no caso do Guido, eu tenho duas vantagens, né? Eu sou apaixonado pelo que ele gosta também. Então, a gente... Tá fácil. Tá fácil. Acho que não precisa nem dizer. Tá fácil. Então, tem uma questão que eu tenho uma ligação umbilical com a matéria, com o que ele gosta de fazer. Então, eu trabalhei no Esporte Interativo, trabalhei na Globo, então... Você tinha repertório. Fui jogador de basquete, então eu trabalhei em mídia. Então, nesse sentido, sem menosprezar a minha capacidade de fazer isso com outros negócios, mas... Nesse sentido, eu tinha muita clareza de o que dava para criar de modelos potenciais de teste. E, na verdade, o que eu falei para ele, assim, não é que a gente... eu fui perguntando isso e aquilo, vamos fazer isso aqui e tal, etc. A gente começou a montar coisas que faziam sentido. Teve um que está tirando do papel agora, que eu falei na primeira reunião. Na primeira reunião, fala que você tem que fazer isso. Ele... escorreguei e falei, não, vamos ver. Agora tá ele aqui fazendo, né? Que é o modelo com rádio. Então, que é um modelo completamente diferente, vendendo conteúdo para rádio, né? Para rentabilizar com rádios. Que é um veículo que o pessoal acha que não tem dinheiro e tem, né? Assim como tem no jornal, assim como tem rádio, tem, todos os veículos de mídia têm dinheiro. Você só precisa encaixar formato, padrão e formas de remuneração naquele formato lá. Então, eu acho que tem um pouco de você estudar aquele mercado, entender aquele mercado, entender o que você está fazendo, entender o que o Guido quer, que é o cliente, o que ele estava querendo para encaixar uma coisa na outra. E aí você vai formatando e pensando em modelos diferentes de negócio. E hoje, eu não vou dizer porque o Guido é uma agência, mas o Guido é quase uma agência de produção de conteúdo para esporte. Me diz o que você quer, em que formato você quer, e eu penso a produção de conteúdo que você tem. Então, legal. O Guido hoje já não é mais o Guido. Ainda tem a figura do Guido que faz parte da produção de conteúdo dele, da agência dele. Sim. Vender o artista Guido. Mas não é só isso. Quantos projetos você fez que você... recentes agora, que geraram resultados financeiros positivos que você não precisou aparecer, você escreveu, deu coordenada, fez o negócio... que eu nem fui, que eu não fiz nada, que eu só gerenciei. É isso. À distância, são 5, pelo menos. Por quê? Porque ele pegou e entendeu o que ele sabe por trás e botou na mesa. E, assim... Não teria se você não tivesse passado na stage. Tem coisa que você viu lá. Então, assim, tem coisas que a jornada ajuda. A jornada ajuda. E tem uma coisa legal disso que você falou, assim, porque pra mim, eu sempre tenho uma tese que, assim, nenhum movimento é em vão, desde que você esteja em movimento, assim. E na minha vida, isso com tudo, absolutamente tudo, assim. De reuniões que você vai, que às vezes eu já fui com outras pessoas que vão na reunião e falam assim, pô, essa reunião, cara, perda de tempo, que... Cara, pra mim, nunca é, porque... Lá na frente, da forma mais aleatória possível,
a coisa se conecta, vira uma ponte e tal. Então, assim, pra mim, estar em movimento é o fundamental pra que a coisa funcione. Mas o que eu achei legal assim, o que pra mim foi muito importante do Klaus, pra além do conhecimento que ele tem, de tudo que ele explicou, é que, assim, no meu caso, isso que o Klaus falou de uma forma muito gentil, era assim, ele me falava coisas que eu não conseguia visualizar e entender. Sim. Mesmo assim, mesmo. E aí, em vez do Klaus chegar e falar assim, cara, eu estou falando que é isso aqui, tarará. Ele só dizia, não, beleza, então vamos pra cá. Só que ele já sabia que aqui ia dar errado. Ou que a chance de não dar certo era... Mas eu falava, cara, mas eu queria arriscar aqui. Ele falou, beleza, arrisca aqui, mas não esquece disso aqui, tá bom? Tá, beleza. Aí a gente ia pra cá. E fazia a conta dizendo, sabendo que isso aqui tem um limite... É até porque aqui. O dinheiro... A conta fecha. As cartas motivacionais chamadas boletos continuam chegando. Isso. E vinha caindo. Só que aí, o mais legal disso é que, assim... Esse que ele disse que no começo eu não visualizava, não é que eu não via valor, assim, eu não via valor de negócio. Você não via potencial, né? Eu só vi o esforço. Uhum. E aí, eu tava querendo, né? Lembra que eu sempre falava assim, pô, mas isso aí eu não posso dedicar X horas ou bloquear a minha agenda para X horas desse dia, porque pode ser que se eu fechar, por exemplo, uma Copa do Mundo, eu vou precisar estar lá e tarará. Aí eu lembro que uma frase que ele falou que pra mim foi assim, cara, essa frase, ela é simples, talvez... Nem eu lembro. Não, com certeza não, ela não significa nada pra ninguém, mas só pra mim. Ele falou assim, Guido, eu vou te falar uma coisa que talvez não faça sentido. Eu prefiro fechar um recorrente de 5 todo mês do que investir num porrada de 40. Números hipotéticos aqui, é de 50. Porque isso aqui vai me dar... E ele falou, e não quer dizer que porque você tem um fixo de 5 que você não consegue fazer isso daqui. É só você ajustar modelos que você consiga sair da operação e não estar no vídeo o tempo todo. Que essa era uma coisa que eu tinha muito forte da minha raiz, da base. Preciso ser eu fazendo. Tipo, eu só existo se eu apareço. Uhum. Essa era a minha crença, né? E aí o Klaus mostrou e falou, cara, não, você tendo o que você tem, por exemplo, uma coisa que eu tenho muito forte, que eu vejo hoje que as empresas